Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem para iniciantes pra noite. Antes de tudo, eu começo prendendo meu cabelo, porque eu não consigo me maquiar com o cabelo solto. Começar hidratando ela, vou usar esse creme facial da Nivea. Com o pincel eu venho, só espalho pelo meu rosto. Agora eu venho com esse sérum da Ruby Rose, que ele é para controlar a oleosidade. Em mim funcionou super bem, ele realmente controla um pouco. Eu espalho mais nessa zona T. Agora eu venho com o primer da Ruby Rose. Vou passar somente onde meus poros estão dilatados. Agora eu venho com a base, eu vou usar essa da Ruby Rose. Tô querendo acabar com ela logo, porque senão ela vai perder. Tem muito tempo que eu tenho ela, só que eu acho ela muito, muito boa. Cobertura top. Essa base todo mundo já sabe, né? Muito antiga. Pra noite eu costumo passar uma grande quantidade de base, porque eu gosto de uma cobertura mais alta durante a noite. Eu venho com a esponjinha, essa aqui é da Clasme, e venho espalhando pelo rosto todo, só dando batidinha. Agora eu vou vir com esse corretivo da Luisance. Vou passar somente nas olheiras. Depois de passar nas olheiras, eu venho com a esponjinha e venho dando batidinhas, espalhando todo esse corretivo. Vou descer ele um pouquinho, para poder não dar para ver a divisão entre a base e o corretivo. Agora eu venho com um pozinho da Playboy, tive que começar a narrar porque começou a chover e o barulho ficou muito forte. Venho selando todo o meu rosto com o pincel mesmo, dando batidinhas, porque se eu arrastar, a base vai sair do lugar. Logo depois eu venho com o contorno da Boca Rosa, eu uso a corzinha mais clara da paleta, pego da ponta da orelha em direção à boca e vou esfumando tudo, com a mão bem leve para poder não marcar. Esse contorno da Boca Rosa marca muito fácil, ele é muito pigmentado e difícil de esfumar, mas com cuidado e com jeito a gente consegue. Eu pego o mesmo pincel do contorno, dobro ele, pego a corzinha mais clara da paleta para poder fazer o nariz e venho contornando o nariz desde a sobrancelha até embaixo. Eu não gosto do nariz muito contornado, então eu faço pouco. Com o mesmo pincel eu já venho e já começo a esfumar ele para não ficar nada marcado. Pego o blush da Ruby Rose, ele é todo coloridinho, eu uso todas as cores dele. Ele brilha mais do que pigmenta e eu gosto muito assim, principalmente para a noite, dá um charme a mais. E você vem espalhando somente na maçã do rosto. Se você não sabe onde fica a sua maçã, dá aquele sorrisinho que a bochechinha vai subir e você vai conseguir identificar. Agora eu venho com o iluminador, esse é da Natura, o marmorizado, eu gosto muito dele. E venho passando somente onde eu passei contorno e blush. Na parte de cima, eu pego a linhagem que eu fiz dos dois e venho passando ele. Esfumando bem também, para não ficar nada marcado. À noite eu gosto de pesar um pouco a mão no iluminador. No nariz, base do nariz, ponta, boca e o queixinho.
Com a bruma eu venho e molho todo o meu rosto, molho bastante mesmo, até quase me afogar. Isso vai fazer com que tire o efeito do pó. Agora na sobrancelha eu venho com a pastinha da Diversa. Quem vem assistir o outro vídeo sabe que eu sou fã dessa pastinha, baratinha. A minha sobrancelha ela é uma mais alta que a outra, ela é muito difícil de preencher. Mas com o tempo eu fui aprendendo e hoje eu consigo preencher mais ou menos, não é perfeito ainda. Eu pego ela sem diluir, sem nada, e somente vou fazendo o contorno da minha própria sobrancelha, sem passar nada, sem subir demais ou sem abaixar demais. No início da sobrancelha, eu venho somente com o pincel sujo mesmo, para poder fazer o início, para ficar aquele efeito degradê. Tem uns pelinhos fora do lugar, mas é porque minha sobrancelha tá por fazer. Em breve farei, então desconsidere isso. Como eu já havia passado base na pálpebra, eu só venho com a esponjinha para poder esfumar essa base novamente para servir de base de sombra. Com essa paletinha que é da China, eu venho com essa corzinha mais clarinha e venho esfumando ela em toda a minha pálpebra. Com o pincel gordão, eu pego sempre no finalzinho do pincel, no cabinho dele, para poder ficar mais fácil. Assim a sua mão fica mais leve e você consegue esfumar melhor. Eu vou fazendo, pegando e fazendo até dar o efeito que eu gosto, sem pegar demais no pincel para não manchar. Com um pincelzinho menor, eu volto, pego essa corzinha mais clarinha da paleta e vou passar no início da minha pálpebra. Eu esfumo bem ela somente no início, encontrando com a nossa outra sombra. Com esse marronzinho mais escuro da paleta, para poder fazer um degradê de cores com o mesmo pincel que eu usei da corzinha clara, eu venho somente dando batidinhas. Com as batidinhas eu já vou pigmentando e esfumando, para não ficar nada marcado. Pode ver que eu só tô dando batidinhas leves para poder pigmentar essa sombra. Agora eu começo a esfumar ela, as bordinhas. E assim eu vou colocando sombra até dar o tom que eu quero. Sempre dando batidinhas para poder não manchar. Esse é o segredo para você conseguir fazer um degradê bonito e sem ficar marcado. Com o pincel gordão eu volto esfumando tudo novamente, encontrando uma sombra com a outra. Eu venho com o pincel limpo mesmo, sem nada de sombra, somente para encontrar uma sombra na outra. Com o pincelzinho lápis, eu venho fazendo a parte de baixo. Passei pouco, só passei aquela sombrinha mais marrom que a gente utilizou na parte de cima. E passei somente esfumando. Esse delineador é o da Jolie Jolie. Para poder fazer o delineado gatinho, você tem que fazer uma base fininha. Depois você puxa como se estivesse fazendo um triângulo. Faz devagarzinho que você consegue. Eu volto, pinto ele já. E depois a gente termina de fazer o corpo do delineado. Aí a gente faz mais ou menos do meio para trás. E depois a gente pega do início pro final. Sempre com muito cuidado. Delineado é uma construção, não pode desistir, tem que treinar todos os dias. Na primeira vai sair cagado, na segunda também, na terceira talvez, na quarta também, porque é um pouco difícil mesmo, mas a gente tem que sempre treinar bastante.
Esses cílios que eu vou usar, ele é da China. Acho que nem vai dar pra ver a referência, vou deixar no box de informação. Peguei um glitter prensado da minha paleta e somente pinguei em cima do olho. Com o dedo mesmo você só encosta que vai, essa parte cortou. Venho com cílios, a cola que eu tô usando é da Atelier Paris. Encaixo primeiro no meio e depois as extremidades. E o importante é você usar uma cola boa, porque assim que você encostar no olho, ela já vai colar, então não tem perigo dela ficar dançando. E sempre espere 1 minutinho a cola secar para depois colar. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma proposta de maquiagem para noite. Se vocês quiserem uma pro dia, me deixem aqui nos comentários que logo eu farei para vocês.